1 Samuel, capítulo 10, versículo 9 ao 11, começando do 9, diz assim: Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse ao povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa agora falar através de mim, que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que possamos ser edificados. Abençoe a mensagem, eu te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã, e estamos retornando ao nosso estudo, e já é a quinta parcela do nosso estudo sobre a síndrome de Saul. Síndrome definida como uma conjuntura de sinais que dão preocupação ou medo. E a gente associa geralmente síndrome a uma condição médica, uma condição de sintomas que leva a gente a se preocupar e buscar ajuda médica. E o que nós estamos vendo aqui é do ponto de vista espiritual. Síndrome de Saul. Saul, ele teve um bom começo. Nós lemos aqui, o nosso texto de hoje fala da época enquanto Saul ainda estava com o seu bom começo. Ele acabara de ser ungido rei, ele ainda estava na fase boa, estava na posição boa que ele se encontrava. E a gente vê aqui como que um contraste, a gente leu aqui uma posição tão boa e depois ao proceder nos capítulos de 1 Samuel, capítulo 10 e diante, como aquela posição ela vai caindo, ele vai perdendo aquela posição e ele acaba perdendo tudo. Ele perde o trono, ele perde a vida, ele perde o seu testemunho, tudo. Ele completamente perdeu tudo. E então a gente analisando, estudando a síndrome, ou seja, os sintomas, os sinais, aquelas coisas que seguem o que ocorreu aqui com Saul, a gente identificando essas coisas em nossas vidas, então a gente tem que ficar com medo, a gente tem que ficar preocupado e nós temos que fazer alguma coisa a respeito, porque se é como aquela trilha, né? Você deixa uma trilha que alguém deixa, por exemplo, andando, né? Pode ser na selva, na mata, vou deixando trilhas para que alguém possa segui-los, uma pegada aqui, um galho quebrado ali, uma marca de uma árvore ali. Então é a mesma coisa, se a gente está andando um caminho e está sendo marcado por esses sinais, então está apontando qual direção que a gente está indo e qual destino que nós vamos chegar. No caso, o mesmo destino de Saul. Então nós vamos continuar hoje vendo aqui algumas falhas no caráter de Saul, porque foram as falhas no caráter de Saul que levaram ele a perder a posição tão boa como nós lemos aqui e perder tudo como nós já vimos. E nós começamos a ver isso e nós vamos então dar uma esticadinha aqui e mais algumas características. Então olhem comigo, por favor, para o versículo 11, o versículo 11 aqui do texto que nós lemos. Aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então, o que foi aqui é o seguinte, mostrar o contraste. Primeira falha no caráter de Saul era que ele não demonstrava, ou ele não tinha nenhum interesse pelas coisas de Deus. Falha no caráter dele. Você fala: pastor, mas aqui está dizendo que todo mundo perguntou, mas Saul agora está entre os profetas? Ele não estava aqui profetizando? Não lemos aqui no versículo 9 que Deus mudou o coração dele? Mudar quer dizer o quê, gente? Quer dizer transformar. Quem foi que transformou? Deus. Deus mudou, Deus transformou. Só para recapitular, ninguém muda. Ninguém tem o poder, ninguém tem a capacidade de se mudar. Eu não consigo me mudar, você não consegue se mudar, Saul não conseguia se mudar. Quando existe uma mudança, quando existe uma transformação, é sempre efetuada por Deus. É Deus que muda. Nós vimos isso já. Deus é que muda o nosso espírito morto no espírito vivo. É Deus que muda uma alma carnal numa alma espiritual. É o Espírito que vai, é Deus que vai mudar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível. É Deus que muda, é Deus que transforma. E aqui nós estamos vendo isso, né? Deus lhe mudou o coração. Mas veja só, mesmo Deus tendo mudado o coração de Saul, e mesmo ele aqui começou a profetizar, e começou então a fazer a obra de Deus, digamos assim, foi até confundido com um dos profetas, lembrando que os profetas naquela época eram uma classe de pessoas muito específica, né? E as pessoas ficaram, o que foi que aconteceu aqui com o filho de Quis?
Para quem não sabe, Quis era o nome do pai de Saul. O que aconteceu com o filho de Quis? O que houve com Saul? Ele agora virou um profeta? Por quê? Porque Deus tinha transformado ele. Mas mesmo assim, quando você olha isso daqui, quando você olha o fato que Deus mudou o coração dele, ele foi confundido com um dos profetas, esse episódio e esse tipo de episódio você não vai mais encontrar na vida de Saul. Você não vai encontrar uma referência a ele orando a Deus, uma referência de buscando Deus, uma referência de querendo fazer a vontade de Deus. Você não vai ver. Não tem. Mesmo Deus transformando ele era, no caráter dele, tão desinteressado, ele era tão desligado da vontade de Deus, que mesmo tendo o coração transformado, aquilo não surtiu efeito. Aqui ele começou a falar, mas depois disso, você pode ver a vida dele, era consumida com ele. Nós vamos ver mais tarde, ele ficou preocupado porque o povo estava cantando os louvores de Davi que matou Golias e não ele. Ele ficou chateado porque as pessoas estavam dando sua lealdade a Davi e não a ele. Tudo era a respeito dele. Ele deu ouvido ao povo com medo do povo, então para ele se sentir seguro, ele fazia a vontade do povo. Nós vimos que ele não matou Agag, o rei dos amalequitas, ele não destruiu o melhor do gado, das ovelhas. Então tudo era ao redor dele. Ele perdeu o trono por quê? Porque ele desobedeceu, ele foi rebelde contra a palavra de Deus. Samuel falou, por que você desobedeceu Deus e não fez o que ele mandou? O trono foi tirado da sua família, da sua mãe. Nem você nem a sua filha vão ser rei. Então, você não vê ele, você só vê ele se rebelando contra Deus. Então, um problema a nível de caráter dele é que ele não tinha um relacionamento com Deus. Você não vê em momento alguma demonstração, ou até dica sequer, de que Saul tinha ou buscava um relacionamento com Deus. E ele estava interessado em Deus, nem não estava interessado em Deus e nem nas coisas de Deus. Ele estava interessado nele, nas coisas dele. Então, ao contrário dessa transformação que ele teve aqui, ao contrário daquilo humilhá-lo e trazê-lo mais próximo de Deus, porque a Bíblia fala, quando a gente se humilha perante Deus, ele se achega a nós. Né? Então, ao invés disso acontecer, foi o oposto. Aquilo subiu para a cabeça. Nós vimos semana passada que ele ergueu vários o quê? Altares. Lembra que falou? Ele ergueu o seu primeiro altar. Primeiro, por quê? Porque houveram outros. Aí eu pergunto, era da conta dele erguer altar? Não. Cabia a Samuel, cabia aos sacerdotes, cabia aos profetas, não cabia a ele, como rei, estar erguendo o altar. Então, aquilo subiu a cabeça. Ele ofereceu sacrifícios, mais uma vez, na batalha com Agag, que ele poupou Agag, ele começou a oferecer sacrifícios. Antes da batalha, ele ofereceu sacrifícios, por quê? Porque Samuel estava demorando. Cabia a ele oferecer sacrifícios? Não. Então, aquilo, em vez de humilhá-lo e em vez de trazê-lo mais próximo de Deus, pelo contrário, aquilo fez ele orgulhoso, aquilo separou ele de Deus, aquilo tornou ele mais contrário e revoltoso contra Deus. E isso tudo adivinha de um problema de caráter. Qual o problema? Ele não tinha interesse pelas coisas de Deus. Ele estava nem aí. Então, quando a pessoa está nem aí para as coisas de Deus, não adianta. Não adianta nada. Não adianta Deus transformar ele. Não adianta Deus dar uma posição boa para você. Ele foi feito rei de Israel. Ele foi abençoado, o Espírito de Deus foi colocado nele ao ponto de ele estar profetizando. Não adiantou nada. Por quê? Porque lá dentro, no caráter dele, ele não tinha real interesse pelas coisas de Deus. E quando a pessoa não tem o real interesse pelas coisas de Deus, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A não ser que a pessoa mude. Então cuidado, porque se eu mal posso me mudar, eu não vou poder mudar ninguém. Eu não vou poder mudar ninguém. Então temos que ter cuidado com esse caráter. Então se você se encontra envolvido com alguém, talvez você mesmo, né? Nós temos um grande envolvimento com nós mesmos, na verdade. A gente olha no espelho e se vê toda manhã. Então, cuidado, gente. Essa falta de interesse, essa frieza pelas coisas de Deus tem consequências seríssimas. Seríssimas. Mesmo que Deus abençoe, mesmo que Deus dê boa posição, mesmo que Deus não deu em nada. Porque Saul, devido a essa falha no caráter dele, perdeu tudo. Tudo que ele tinha, tudo que ele recebeu de Deus, foi tudo por água abaixo. E o segundo estado dele ficou muito pior do que o primeiro. Né? Você olha na vida de Abraão, você olha na vida de Moisés, na vida de Josué e tantos outros, você vê que essas pessoas tinham um relacionamento com Deus. Eles conversavam com Deus, Deus falava com eles, eles foram abençoados. Perfeitos de modo algum, mas eles tinham um relacionamento, eles tinham interesse. Eles tinham interesse pelas coisas de Deus.
E quando nós temos um interesse pelas coisas de Deus, então Deus, ele se chega a nós quanto a gente se chega a ele. Mas quando alguém não tem interesse, então é perigoso. Outro moral da história aqui que a gente pode tirar dessa característica é que nós nunca devemos viver das glórias passadas. Saul teve muito bom começo. Ele foi confundido com um dos profetas. Mas o que me parece aqui é que ele passou toda a sua vida se gloriando e vivendo o que aconteceu aqui, lá no começo. Havia um dia que eu era muito fiel a Deus, havia um dia que eu lia minha Bíblia, havia um dia que eu orava, havia um dia que eu ganhava almas, havia um dia que eu fazia... Havia um dia, mas você vai viver nas glórias passadas e hoje. Não, pastor, mas você lembra da época quando? Lembro, mas aquilo passou, gente. Eu quero saber hoje, como é que estamos hoje? Como é que está ontem? Como é que está amanhã? Hoje, agora? Vamos viver agora. Não vamos viver lá 10 anos atrás, quando eu li a Bíblia uma vez. Não. Vamos ver hoje, vamos manter, vamos continuar. Então, a primeira falha do caráter que nós temos aqui de Saul é isso, ele não se interessava pelas coisas de Deus. Segunda coisa, vamos para o versículo 27 de 1 Samuel 10, diz assim: mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Isso aqui é o seguinte, bem no começo do reino de Saul, ainda na fase boa da vida dele, a posição boa que ele tinha, ele acaba de ser feito rei de Israel, você pode ver aqui pelo tema da conversa, né? É esse homem que vai nos livrar, diziam os filhos de Belial. Filhos de Belial não quer dizer que tinha um homem chamado Belial que tinha um monte de filho, não é isso. Filhos de Belial é uma categoria de pessoas, é um grupo de pessoas, uma classe de pessoas, e você vai ver isso no Velho Testamento, que se referia a pessoas más, pessoas rebeldes, pessoas encrenqueiras, pessoas de baixa posição, de baixo caráter, de mau caráter. Constantemente você vai ver isso. Filhos de Belial, você vai pensar, esse Belial teve filho que só, né? Não, é uma categoria. É como dizer assim, hoje em dia a gente fala assim, não, aqueles são aqueles sem vergonhas, bom, deixa pra lá, sem vergonha tá bom. Tá? Era uma expressão que tinha, não está falando literalmente sobre os filhos de uma pessoa. Mas, então, essas pessoas aqui, essas pessoas de mau caráter, pessoas revoltosas e pessoas más, eles disseram assim, esse aí, esse é o tal rei que vai livrar a gente, esse é o tal que vai ser nosso rei, e o desprezaram, ou seja, essas pessoas estavam desprezando, interessante, né? Eles estavam desprezando a autoridade. Aí pergunto, Saul se fez rei? Não. Deus o fez rei. Então, quando você despreza a autoridade, você despreza Deus que delegou aquela autoridade. Então, essas pessoas aqui estavam desprezando Deus através de desprezar Saul, que era o rei. E não lhe trouxeram presentes, ou seja, em vez de trazer presentes para honrá-lo como rei, eles não fizeram isso. Agora, a última frase do verso fala assim, porém ele se fez como surdo. Qual a falha no caráter aqui? Bom, primeira coisa, isso aqui é só um começo, mas a falha que nós vamos ver é que Saul, a vida inteira, ele vacilava entre se rebaixar e se exaltar. Você pode ver, ele se rebaixava e se exaltava. Ele tinha problemas seríssimos de ascensão pessoal. Ele tinha um problema seríssimo digamos assim, do ponto de vista como ele se enxergava. Ora, ele se achava, ele era humilde, ora ele se exaltava, ora ele se rebaixava, ora ele se exaltava. Ficava nesse vai e vem, nesse ioiô aqui. E nós vimos aqui que, como eu falei, ele foi, logo depois de ser ungido o rei, ele foi ofendido. Ele foi atacado verbalmente por essas pessoas más, e ele fez o quê? Ele se fez de surdo. Ele se fez de surdo. Ele poderia, como rei, falar assim, ó, você, guardas, ó, aquele ali, pega e... Vou dar um exemplo agora. Ele poderia ter feito isso. Ele não fez, ele se fez de surdo. Ele deixou passar. Ele usou de paciência, ele usou talvez talvez não misericórdia, mas ele usou de benevolência. Estava no poder dele, como rei, mandar prender, matar, fazer o que ele quisesse. Ele não fez. Ele deixou passar. A gente vê também no capítulo 11, capítulo seguinte, ainda na fase que ele estava na boa posição, na fase que ele era rei. Veja bem, ele foi ungido no capítulo 10. O que nós vamos ler agora está no capítulo 11. Olha o que nós vamos ler no capítulo 11. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois,
E disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Muito bem. A segunda parte do versículo não é importante para o que eu quero falar. Mas note como ele foi ungido rei no capítulo 10. No capítulo 11, ele estava onde? No trono. Ele estava onde? No campo. Vindo do campo atrás dos bois. Gente, isso significa que ele estava ou puxando um arado ou uma carroça. Ele estava trabalhando no campo, gente. O rei estava trabalhando no campo. Aí você vê como ele era, o quê? Humilde e não se achava grande coisa. Ele era o rei ungido, se fez de surdo quando ofenderam, estava no campo trabalhando, mas um rei trabalhando, ele podia falar, não, agora é o seguinte, o meu campo, quem vai trabalhar vão ser os meus vasalos, os meus servos, eu não vou para o campo, eu sou o rei. O rei fica no trono sentado, tomando água de coco e tendo alguém abanando para fazer, se fizer calor. Eu sou o rei. Ele estava trabalhando no campo, gente. Mostrando o quê? Mostrando que ele não se achava grande coisa. Né? Então a gente vê como ele havia sido humilde, muito até demais até. Mas ele foi de se rebaixar, digamos assim. Eu não estou usando rebaixar no ponto negativo nem positivo. Só estou dizendo, ele não se exaltava. Ele era rei e mesmo assim se fez de surdo quando foi ofendido. Estava trabalhando no campo. Agora, ser humilde é uma coisa. Permanecer humilde é outra, gente. O problema com Saul é que ele não permaneceu humilde. De fato, ele vacilava muito. Ele ia e voltava, ia e voltava. Muitas vezes, quando ele tentou cercar Davi, e certa vez Davi estava escondido numa caverna, ele entrou na caverna e Davi estava tão próximo que ele conseguiu cortar um pedaço da túnica dele, e depois que ele saiu, ele balançou, Saul, rei, sua vida estava na minha mão hoje, eu poderia ter matado, eu estava tão perto de você, que aqui um pedaço da sua túnica. Aí quando ele olhou na túnica dele, ele viu que estava faltando um pedaço. Davi, você é mais nobre do que eu que fui muito ruim. Aí ele se rebaixou, botou lá embaixo. Mas no outro dia, estava de volta, perseguindo Davi para matá-lo. Então você vê que ele tinha essa constância, essa inconstância. Ora ele estava se exaltando, se achando o tchan, outra hora ele estava se rebaixando, ele estava exaltado, estava rebaixado. Qual o problema disso? Ele tinha um problema como ele se enxergava. E a explicação disso está lá em Tiago 4, versículo 6, que fala assim: antes ele falando sobre Deus, antes ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O problema aqui é que ele começou humilde, mas ele não permaneceu humilde, ele se exaltou, ele ficou soberbo. E quando a gente fica soberbo, Deus faz o quê? Deus resiste a gente. Deus é contrário, Deus se coloca no caminho, Deus ele sopra a direção oposta. Tá? Agora, quando a gente é humilde, ele dá graça. E como nós vimos ontem, graça quer dizer o quê? Favor não merecido. Então, quando a gente é humilde, até coisas que nós não merecemos, até coisas que nós não deveríamos ter pelas coisas que nós fizemos e agimos no passado, quando a gente é humilde, de verdade, de coração, Deus nos dá graça. Ou seja, Ele passa por cima. Deus fala assim, você não merece isso, mas eu vou dar para você. Pelo que você fez aqui atrás, você merece uma coisa terrível, mas como está sendo humilde, eu vou dar graça para você. Você não vai ter o que você merece. Você vai ter o que você não merece. Você vai ter as bênçãos que você não merece. Por quê? Porque você é humilde. E quando a gente é humilde, Deus dá mais graça. Aqui fala, Ele dá maior graça. Tá? Então, quando a gente é humilde, não é humilde por fora, não é humilde de máscara, não é humilde para os outros ver, é humilde de coração. Uma humildade que Deus enxerga. Deus pode livrar a gente do que a gente, por direito, teríamos que receber pelos nossos erros, nossas falhas. Quando a gente é soberbo, não. Quando a gente é soberbo, até aquilo que a gente mereceria ter, Deus vai tirar. Porque Ele vai resistir. E aqui, Saul estava sendo soberbo. Ele começou muito humilde, mas aquilo subiu para a cabeça, como eu falei. E o resultado é que Deus começou então a resisti-lo. E foi uma escadinha, foi uma ladeira escorregadia que ele entrou e não conseguiu sair. Tiago 4, versículo 10, alguns versículos depois do que nós lemos. Humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Agora, se a gente não se humilhar perante Deus, Ele vai nos rebaixar. É o oposto do que o versículo fala. A gente se humilha, Deus nos exalta. Se nós nos exaltamos, Deus nos rebaixa. Que é a mesma coisa que está falando no versículo 6. Que Ele dá maior graça para os humildes, mas Ele resiste os soberbos. É a mesma coisa, o mesmo sentido que está sendo dito aqui. Então, quando Saul era humilde, Deus o exaltou.
Quando Saul era humilde, Deus escolheu ele para ser o capitão do povo dele, para ser o rei dele, o rei de Israel. Mas depois que ele se exaltou, que ele subiu para a cabeça, ele usurpou a autoridade de Samuel, erguendo altares, fazendo sacrifícios. Quando ele foi rebelde contra Deus e resistiu Deus, não obedecendo as ordens de Deus, então Deus fez o quê? Deus o resistiu e Deus o rebaixou, tirando ele da posição que havia recebido. Então, outra falha muito importante. Número 1, falta de interesse pelas coisas de Deus é perigoso. Número 2, a gente ficar vacilando, brincando com orgulho, deixando que o orgulho se eleva. E a última coisa que vamos ver hoje aqui, nós vamos para o capítulo 20, 1 Samuel 20 e versículo 30. Isso aqui é muito importante, muito prático esse próximo ponto. Infelizmente a gente vê muito disso. Mas o versículo 30 de 1 Samuel 20 fala assim: então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, no caso, filho de Saul, e disse-lhe: filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha da nudez de tua mãe? Esse filho de Jessé está falando sobre quem? Davi. Tá? Então, aqui está falando sobre Davi. Qual a falha no caráter de Saul que a gente pode tirar, exemplificado aqui nesse versículo? Existem muitos outros versículos que podemos usar, mas vamos usar só esse aqui. É o seguinte: Saul, ele passou a duvidar e desconfiar de todas as pessoas ao seu redor. Ele desconfiava do seu filho, Jonatas, como nós vemos aqui. Ele fez o mesmo em relação à sua filha Mical, que vinha trazer alguns conselhos e opiniões para ele, ele resistia. Com o próprio Davi, ele resistia. Então, essas pessoas que rodeavam, pessoas que ele deveria poder confiar, ele desconfiava, e desconfiava sem motivo justo. Essas pessoas não tinham dado motivo algum para ele desconfiar delas. Davi nunca deu, Mical nunca deu, seu filho Jonatas certamente nunca deu. Agora, ele tinha esse problema de duvidar da lealdade, de desconfiar das pessoas ao seu redor. Por que isso? Por que ele desconfiava? E outra coisa, o problema com essa desconfiança dele é que essa desconfiança afastava as pessoas dele. Ele desconfiava e rejeitava e acabava afastando as pessoas que traziam um conselho para ele. Agora, por que essa dúvida toda? Por que ele duvidava da lealdade dos seus próximos? O motivo, porque tem que ter uma causa. O motivo, a causa, não era as pessoas, como eu falei. Não eram as pessoas que davam motivo. O motivo dessa desconfiança estava em Saul. Saul sabia que ele não merecia a lealdade dessas pessoas. Gente, ele deu Mical para Davi pelos motivos errados. Ele fez aquilo para ser um tropeço para Davi. Ele estava tentando manipular Jonatas, dizendo: ó, Jonatas, não seja amigo dele, porque ele vai ser o próximo rei, não você. Ele estava sempre maquinando, ele estava sempre montando esquemas, ele estava sempre enganando, ele queria fazer, como eu falei, ele estava querendo usar a amizade de Davi e os filhos dele, queria virar aquilo dizendo: ó, depois de mim você vai ser rei, mas se você ficar aí defendendo esse tal de Davi, você vai perder o trono. Ele estava fazendo algum favor para o filho dele? Não. Ele estava usando as pessoas, enganando as pessoas, usando de maquinações. Então ele sabia muito bem que a lealdade deles, o conselho deles, ele não poderia confiar, porque ele não estava sendo aberto, sincero e franco com essas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou passando uma imagem para vocês aqui. Eu estou passando para vocês um eu que não existe. Uma realidade que não existe. Eu estou criando uma realidade. Aí você vem para mim e você me dá um conselho baseado naquela realidade que eu estou projetando. Eu sei, você não, mas eu sei que aquela realidade é apenas uma maquinação do meu coração. Eu sei que o que eu estou projetando, contando aqui, não é a realidade, é apenas uma invenção que eu busco tirar proveito. Mas você não sabe disso. Então, todo conselho, toda atitude que você tem, baseado naquela projeção que eu inventei, eu sei que não vai resolver nada para mim. Por quê? Porque eu sei que você está equivocado, porque eu estou equivocando você. Eu sei que você está enganado, porque eu estou enganando você. Eu estou projetando uma coisa que não é a realidade, então para que eu vou ouvir o seu conselho? É como você ir no médico e falar: doutor, estou com uma dor de cabeça, quando a dor é no pé.
A América vai dizer, faz o seguinte, coloca um saco de gelo e coloca na cabeça. Tá bom, obrigado, doutor. Só dor na cabeça, no pé. Porque eu vou ouvir o conselho para a cabeça quando eu sei que o problema é no pé. Então você vai automaticamente desconsiderar e desconfiar e não aceitar e se afastar daquele conselho. Porque você sabe, Saul sabia o que ele estava fazendo. Ninguém mais sabia direito o que Saul queria. Uma hora ele se exaltava, outra hora ele se rebaixava, uma hora ele estava aqui, outra hora estava ali, uma hora queria matar Davi, não queria matar Davi. Semana passada nós vimos que ele passava uma lei, revogava aquela lei, né? Executava a sentença, aí não executa, aí vai fazer uma coisa, o povo não quer. Então ele sabia que qualquer conselho, qualquer lealdade que era estendida a ele, era baseada numa coisa muito movediça. Tá? Então, o problema dele é esse, quando a gente desconfia das pessoas que nós deveríamos confiar, o problema não está necessariamente na pessoa, mas em nós, porque nós sabemos que a gente não está jogando limpo. Isso é uma falha de caráter. Nós não estamos sendo sinceros. Sempre que eu dou conselho para alguém, eu digo o seguinte, olha, eu vou aconselhar você, eu não vou julgar você, eu não vou reprimir você, não vou rebaixar você, não vou condenar você, eu vou entender a situação. Agora eu peço uma coisa, sinceridade. Me conte a história toda. Não vem me contar metade da história, porque eu vou dar um conselho baseado na metade que você me contou. E muitas vezes pessoas rejeitam isso, por quê? Eu não sei, mas a pessoa sabe que ela só contou metade da história. Então ela sabe, esse conselho é muito bom, pastor. Se o que eu falei fosse verdade, ou toda a verdade. Mas como é só metade da verdade, esse conselho aí não vale nada. Você, pastor, acha que vale, porque você pensa que sabe de tudo. Mas eu sei que você não sabe tudo, porque eu não contei tudo para você. Então esse conselho aí, eu vou botar aqui, eu vou arquivar aqui no arquivo morto e deixar para lá. Por quê? Porque não vai servir para mim, porque eu sei que a minha realidade não é o que eu estou dizendo. E o caso aqui é esse, ele desconfiava de todo mundo, porque ele não era sincero, ele não jogava limpo, então todo mundo ficava desconfiado. E o resultado é que mais cedo ou mais tarde ele acabava afastando as pessoas dele, e isso acontece na vida real. Você acaba se afastando. E não foi só o pastor, pais, irmãos da igreja, irmãos, né? Claro, alguém que traga conselhos bons, né? Um bom amigo, um amigo sábio, um amigo espiritual. Você acaba afastando essas pessoas e você fica sem aquele recurso que Deus colocou. Né? E Deus colocou Mical, Deus colocou Davi. O que Davi fazia na vida de Saul? Saul ficou tão ruim que ele começou a ser atormentado por um espírito mau. Lembra que nós vimos isso? Quem foi que foi chamado, quem foi que trouxe alívio e a solução para ele? Davi. Davi vinha, tocava a harpa e o espírito mau se afastava dele e sentia melhor. Então, Davi não tinha nada contra Saul. Davi teve a chance de matar Saul, não matou Saul. Jonatão, seu filho, queria ajudar Saul. Mica, todas essas pessoas foram recursos que Deus colocou na vida de Saul para ajudá-lo. Mas ele fez o quê? Ele foi insincero, tentou enganar, levar todo mundo no papo, no bico, acabou afastando todo mundo dele, o espírito mau se apoderou mais e mais e mais dele, ele perdeu o controle e acabou sua vida perdendo tudo, uma pessoa completamente diferente do que começou. E ele começou tão bem. Deus deu uma nova chance, deu uma chance muito boa na vida dele. Rei de Israel, capitão do povo de Deus, abençoado com o Espírito Santo, confundido com os profetas. Humilde, que começo maravilhoso. Mas não é só começar humilde, é você permanecer humilde. Então, um problema, uma falha muito grande. E última coisa, eu falei que era a última, eu estava equivocado. Vamos mais última, aqui temos tempo ainda, não é nem meio-dia. 1 Samuel 17, rapidinho, só mais uma coisa que eu quero compartilhar. 1 Samuel 17 e versículo 10 diz assim. Disse mais o filisteu, isso aqui é Golias, viu? Esse filisteu aqui está falando sobre Golias. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel, dizendo, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Última falha de hoje, no caráter de Saul, é que ele demonstrava falta de coragem, pouca coragem diante dos seus inimigos. Problema. Ele era rei de Israel. Liderança requer coragem. Aí você fala, pastor, mas eu não sou um líder. Você é mãe, você é pai, vai ser mãe, vai ser pai um dia, você é marido, você é esposa, você é irmão.
Eu falei aqui já muitas vezes, todo mundo em algum grau ou capacidade é um líder de alguém. Tá? Todo mundo. Um irmão menor, um amigo, colega. Todo mundo lidera em alguma área, em algum grau. E liderança é ter coragem. Se nós como crentes não temos coragem, nós vamos falhar miseravelmente. Como pais, como mães, como esposos, esposas, amigos, seja lá o que for. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. A vida cristã requer coragem. Se você duvida disso, tem que ter coragem de enfrentar o pecado, tem que ter coragem de buscar a justiça, tem que ter coragem de tomar uma posição e não se conformar ao mundo, mas ter coragem de botar o pé no chão, colocar o estandarte no chão e falar, daqui eu não saio. Tem coragem. O diabo vai o quê? O diabo vai tentar atacar, vai tentar amedrontar. O diabo trabalha com medo. Tem que ter coragem. Crente covarde não vai muito longe. Não vai muito longe. É preciso coragem para todas essas coisas. E faltou coragem na vida de Saul. E essa falta de coragem, aqui nós demos um exemplo, houveram outros exemplos. Quando aqui as companhias viram aquele grandão Golias falando aquilo, todo mundo se tremeu, todo mundo se espantou, todo mundo temeu. Você acha que eles olharam para quem, para a coragem? Para o rei. Aí quando olha para o rei está mais apavorado do que eu. O rei está mais medroso do que eu estou medroso. Ele era o líder. Aí chega um pirralho desse tamanho, chamado Davi, que vai trazer um lanche para os seus irmãos, e fala, está todo mundo com medo? Deixa aqui, eu resolvo isso. E Saul não esquentou. Tudo bem, toma aqui, pode ir. Vai, pode ir, obrigado. Menino do lanche. O rei, tremendo de medo, mandou o menino do lanche enfrentar Golias. E ele não esperava que o menino do lanche ia sobreviver. Aí você imagina a vergonha dele, quando ele volta vitorioso, arrastando a espada de Golias, com uma mão, e na outra trazendo a cabeça. Todo mundo, e ele, Sabe o que é isso? Falta de coragem. Falta de coragem. Nós temos que ter coragem, gente. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas fora dele, nós não podemos nada. E o crente medroso é o crente que não está em Cristo. Não que o crente está em Cristo, porque no sentido de estar salvo. Eu entendo isso. Não pode ser crente sem estar em Cristo. Mas sem estar em Cristo no sentido de você estar andando com Cristo, confiando em Cristo, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo. Quando a gente obedece, isso nos dá coragem. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores, podemos todas as coisas, Ele já venceu o mundo, o que está em nós é maior do que está no mundo e por aí afora. Agora, quando a gente sabe que nós estamos aquém, nós não estamos aonde nós deveríamos estar. Nós estamos em rebeldia, desobediência, displicência. Dá medo, porque no fundo nós sabemos que aquelas promessas não se aplicam a nós. Aí, em vez de deixar Deus lutar nossas batalhas, nós vamos ter que lutar nossas batalhas. Em vez de esperar que Deus nos dê a vitória, nós temos que ganhar a vitória do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. E isso é, como a gente vê na vida de Saul, é o começo do fim. Começo do fim. Então, todas essas falhas no caráter de Saul causaram grande perda e sofrimento para ele e as pessoas ao redor dele. Tá? Então, vamos aprender com as falhas no caráter de Saul. Talvez a gente não tenha todas elas, talvez não tenhamos num grau maior ou menor, mas vamos ficar vigilantes, porque isso é o que vai fazer ou desfazer a nossa vida cristã. Amém? E vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra.